Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Pacho e estou aqui com vocês novamente para dialogar sobre o Código de Ética do Assistente Social. Pretendo hoje finalizar nosso diálogo sobre o código e na próxima live, se não der tempo hoje, depois, voltar para apresentar a vocês a lei da regulamentação da profissão, dialogar sobre a lei da regulamentação da profissão. Então, o Código de Ética do Assistente... Pluga lá no outro. Boa noite, deu uma queda no sinal, pessoal, estou voltando agora. Houve um problema aqui na internet, mas já foi resolvido. Então, voltando, né? Recomeçando esse vídeo. Nós vamos começar hoje no artigo de número 12, artigo 12º até o 36º, que é o último artigo do Código de Ética. Então eu quero terminar hoje, para nas próximas lives voltar a dialogar com vocês sobre a lei de regulamentação da profissão. Vamos lá? Código de Ética do Assistente Social, artigo 12º, artigo 12. Constituem direitos do assistente social participar em sociedades científicas e entidades representativas e de organização da categoria que tenham por finalidade, respectivamente, a produção de conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício profissional. Então, nós estamos falando aqui do CREAS, do Cefes, e eu tenho feito minha defesa aqui intransigente em relação à criação de associações nos municípios para a participação do assistente social, para produzir material científico, movimentos sociais, fiscalizar a profissão, lutar por direitos e vários outros aspectos que já comentei várias vezes para vocês em outros vídeos sobre a criação de associação de assistentes sociais em cada município do Brasil. Então, o artigo 12, a linha A, fala sobre isso. Não só do CREAS, do Cefes, mas outras possíveis fundações, ONGs, movimentos, organizações, associações, cooperativas de assistentes sociais nesse sentido de fiscalizar a profissão, a produção de conhecimento, enfim, toda a categoria coletiva profissional. Artigo 12, a linha A. Apoiar e ou participar dos movimentos sociais e organizações populares vinculados à luta pela consolidação e ampliação da democracia dos direitos de cidadania. Eu fiz recentemente uma denúncia, eu vou repetir aqui, eu gosto de fazer denúncia, faz parte do meu trabalho. O trabalho crítico é o trabalho que denuncia. O trabalho que não denuncia não é crítico. E se não denuncia, a criticidade sem denúncia não passa de fofoca e falatório. Precisa fazer a denúncia de forma ampla e bem fundamentada. Eu questionei recentemente aqui um trabalho que o SAC faz. O SAC usa uma política maquiavélica de Nicolau Maquiavel, como escreveu o Príncipe, para oferecer a oportunidade das pessoas tirarem documento. Mas, recentemente passou por aqui e as pessoas tiveram que esperar 48 horas na fila para ser atendido. Mulheres, grávidas, idosos, crianças, para tirar uma certidão, uma carteira de identidade. No município já tem a secretaria que cuida disso, só que é uma secretaria que funciona precariamente há muito tempo. Então, de vez em quando, vem esse saque para cá, num caminhãozão baú grande, maior pressão, escrito assim, cidadania, participe da cidadania, acesso à cidadania. E aí coloca os excluídos da sociedade para esperar 48 horas numa fila, para ser atendido, para pegar uma ficha, para ver se ainda dá para encaixar com essa senha. Então, nós precisamos apoiar os movimentos sociais e precisamos participar das organizações populares em relação à consolidação e ampliação da democracia dos direitos da cidadania. Agora, é preciso entender o que é cidadania de fato. Então, a cidadania não é você colocar, com certeza, não é você colocar as pessoas para ficar 48 horas numa fila, no frio, de noite, de dia, dormindo nas calçadas, para tirar documento. Isso não tem nada de cidadania, muito pelo contrário. Isso aí é o processo de exclusão. É dificultar o acesso para que a maioria desista no caminho. Não tem nada de cidadania isso. Isso é um remédio ruim, amargo, que não cura no fim. Então vamos lá. Código de Ética do Assistente Social, artigo de número 13. São deveres do assistente social em relação às relações com entidades da categoria e demais organizações da sociedade civil.
Denunciar, a linha A. Denunciar ao Conselho Regional as instituições públicas ou privadas onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar os usuários e usuárias ou profissionais. Então, nosso trabalho é também de denúncia. Como falei antes, a criticidade parte do princípio da denúncia. Para denunciar, é importante que, seja qual denúncia você for fazer, eu gravei o vídeo do saque, não tem como provar o que eu falei. E você produza um vídeo, um áudio, um documento, alguma coisa, para que não fique apenas em meras palavras, mas que haja prova documental do fato em si, que precisa ser denunciado. Artigo 13 do Código de Ética do Assistente Social. São deveres do assistente social, a linha B, denunciar no exercício da profissão as entidades de organização da categoria, às autoridades e aos órgãos competentes casos de violação da lei dos direitos humanos. Quanto à corrupção, maus tratos, torturas, ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental do cidadão, da cidadã. É importante entender que o assistente social é um defensor intrínseco dos direitos humanos. É parte de todo o trabalho profissional do assistente social a defesa dos direitos humanos. E quando as pessoas questionam os direitos humanos como se fosse direito de vagabundos, é importante que nós trabalhamos com materialismo histórico. E nós tentamos, buscamos, nos aprimoramos dentro do entendimento do porquê as pessoas chegam num estado de alienação, se envolvem com a criminalidade, com as drogas. Não temos um olhar superficial que olha só para a superfície da situação e procura encontrar uma resposta criticando os direitos humanos. É impossível se construir uma nova ordem societária sem incluir as pessoas. Quem não deseja incluir as pessoas está, de forma indireta e velada, defendendo o genocídio, o extermínio daqueles que eles chamam de vagabundos, para que só a sociedade perfeita continue a existir. Nós não apoiamos o extermínio porque acreditamos que o extermínio, o genocídio, ainda que seja na forma bem velada, como estão aqueles que são contrários, eleitores de Bolsonaro, para falar bem claramente aqui, os contrários aos direitos humanos, os individualistas de uma sociedade histórica, que historicamente incluiu 90% do seu povo e agora não quer colher o fruto dessa exclusão. Então, esse entendimento dentro do serviço social explica por que defendemos os direitos humanos. Porque existem tantos cientistas no mundo todo lutando para construir uma teoria firme e forte sobre direitos humanos que inclua crianças, deficientes, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade, dependentes psicoativos e outros tipos de pessoas que acabam se tornando objetos de exclusão de uma sociedade totalmente preconceituosa, superficial, que não tem conhecimento de causa e critica os direitos humanos. Hoje já existe um movimento militar para criticar os direitos humanos. Existe uma tonelada, uma enxurrada de jovens sem conhecimento de mundo, sem capacidade crítica, sem conhecimento do que seja uma sociedade, apoiando o Bolsonaro, né? Eu não estou fazendo campanha favorável nem contrária, vota nele quem quer, mas enfim, o princípio da defesa eleitoral dele parte da negação dos direitos humanos. É por isso que eu sou contrário a ele. Eu não posso defender uma pessoa que se diz político, não entende nada de ciência política, não entende nada de ciência social, de relações sociais, um troglodita que depõe contra os direitos humanos em função de jogar a sociedade um contra os outros. Isso é um trabalho irresponsável de qualquer político. O político precisa pregar na sociedade a igualdade e a pacificação entre as pessoas. Precisa pregar dentro da sociedade, no seu discurso político, a pacificação política e não a inflamação política. É preocupante quando um político constrói a sua carreira em cima da inflamação, do preconceito, da perseguição às minorias. E hoje nós temos muitos políticos assim no Brasil, que construíram suas vidas políticas baseadas no puro preconceito. No preconceito de gênero, no preconceito de raça, no preconceito social, de classe social. E existe uma bancada, algumas bancadas políticas no Brasil, da bala, do boi, da Bíblia, que são uma vergonha, que se construíram puramente em cima de classes, para governar para algumas classes e excluir os demais, excluir
as demais pessoas. Então é importante que fique claro em relação aos direitos humanos: os direitos humanos são para todas as pessoas. Os direitos humanos, contrariar os direitos humanos já é crime. O contrário dos direitos humanos é crime. Eu tenho dito isso já, tem uns 3 anos que eu tenho dito isso. Qualquer opinião contrária aos direitos humanos já é um crime em si. Grave bem isso, porque isso vai virar tese de mestrado. O contrário dos direitos humanos, eu estou dizendo isso há mais de 3 anos. O contrário, o pensamento contrário, a opinião contrária aos direitos humanos em si já é um crime contra a humanidade. Porque se hoje existe alguém que está roubando, se hoje existe alguém que está na vida da criminalidade, que é usuário de drogas, que é dependente, psicoativo, sem querer usar o termo técnico aqui, também sem querer ser tão superficial e comum, mas entendendo bem essa situação, essa pessoa que chegou nessa situação, há necessidade de se analisar o seu quadro histórico. E se você analisar, você vai descobrir que o pai dele foi excluído socialmente, o avô dele foi excluído socialmente, o bisavô dele foi excluído socialmente, e a história é assim até o começo dos tempos. E se você olhar o filhinho de papai aí que está lutando contra os direitos humanos, na maioria deles vieram de uma família, abre aspas, uma família funcional, uma família bem estabelecida, uma família que o avô possuía posses, o bisavô já recebeu herança, talvez lá em 4, 5 gerações dele era escravocrata, 5, 10 gerações dele estavam no projeto das Sesmarias, participando da acumulação do capital. Então é necessário, dentro do materialismo histórico, entender. Eu parei aqui na questão dos direitos humanos, porque quero gravar muitas lives sobre direitos humanos aqui, porque eu acho que o serviço social está muito deficiente ainda no entendimento do que seja direitos humanos. Os assistentes sociais a nível de Brasil estão muito deficientes no entendimento do que seja direitos humanos. E os direitos humanos implica, para você entender o que é direitos humanos, implica que você entenda primordialmente o que é materialismo histórico, o que é a construção histórica das relações sociais, como se construiu isso desde o princípio, desde a África cesariana, desde da época em que os negros eram escravizados na África e trazidos para o Brasil, desde a época em que os imigrantes de outros países da Europa eram expulsos de seus países porque tinham cometido crimes lá, sejam políticos ou outros tipos de crimes, e eram enviados para trabalhar no Brasil, para colonizar o Brasil. Então 14 pessoas, 12 pessoas ou 10 pessoas eram donas de todo o Brasil, separado em lotes de terra, e o restante eram escravos, índios escravos, negros escravos, imigrantes em sistema de escravidão plena, que vieram para o Brasil e se tornaram alienados de sua identidade, alienados do seu idioma, alienados de sua cultura, alienados de sua pátria, e assim o Brasil foi construído. E mesmo que muitos anos tenham se passado, quase 300, 400, 500, 200, independente da cronologia que se estabelece o início dessa discussão, voltando para lá, tudo isso redundou, aglomerou toda essa exclusão, toda essa segregação, todo esse preconceito, todo esse sofrimento milenar, secular, acumulou dentro da gênese do capitalismo tardio no Brasil. Então, quando o capitalismo tardio chegou no Brasil, copiando as formas de acumulação de toda a Europa, ele já pegou essas pessoas que tinham sido escravas e que tinham sido libertadas, abre aspas, do seu sistema de escravidão, que ficaram sem casa para morar, ficaram sem lugar para trabalhar, sem ter onde comer. Quando era escravo, tinham de morar, tinham de comer, tinha pelo menos uma identidade ruída, mas tinha. Depois que foi liberto da escravidão, a sua situação foi piorar. Eles se tornaram pedintes, mendigos, andando às beiras das estradas, e acabaram formando os quilombos, e aqueles que não formaram os quilombos foram para grandes cidades, dar início às chibolas, dar início às favelas. Então, quando você analisa a realidade histórica, vai lá para o fundo, então você começa a entender. Então, o indivíduo que nunca soube o que é ser excluído, que nasceu até hoje, inclusive a maioria deles aí, desses jovens desmiolados que vivem aí batendo bandeira para Bolsonaro, a maioria deles ainda vive do salário do pai, da aposentadoria do pai. A maioria deles ainda vive às custas dos pais. Ainda não vive de mesada. O pai é que paga o estudo, o pai é que paga a faculdade, o pai é que paga a balada do final de semana, o pai e a mãe vive a barra da saia do pai, não conhece nada de construção histórica, não participou de nada na construção fundante desse país.
Então ele critica porque ele nunca viveu na situação oposta. Eu gostaria, se Deus me desse essa oportunidade, de pegar essa juventude toda e colocar para viver um mês na pele de um jovem excluído de uma favela, que vem às vezes para uma ONG para fazer um processo de superação da alienação, e ele ouve tanta coisa bonita e ele fica até empolgado em mudar de vida, em sair da criminalidade, mas quando a porta da ONG, da instituição se fecha, ele volta para a realidade dele. E na primeira esquina que ele entra na favela já tem um criminoso para aliciá-lo e convidá-lo para o crime. Na segunda esquina tem uma menina que vai excluí-lo porque ele não tem dinheiro para comprar um calçado bom, um celular bom. Ele não tem emprego porque ele não tem formação, ele não tem qualificação profissional. E ele não tem qualificação profissional porque não pode frequentar uma boa escola. E ele não frequentou uma boa escola porque não tinha nem o que comer direito em casa. Porque o pai já era alcoólatra, que já veio de uma história de exclusão já do pai dele e assim sucessivamente. Entender o materialismo histórico é superar esse preconceito raso, fútil, religioso, esse preconceito confessional no Brasil que tem apodrecido o serviço social. É podre, a situação está podre e nós precisamos fazer alguma coisa para superar isso. Está na hora dos assistentes sociais, confessionais, que estão nos serviços sociais religiosos, tomar um pouquinho de vergonha na cara e aprender com Jesus que perdoar significa dar segunda chance. Que perdoar significa oferecer a oportunidade da pessoa de ser reinserido socialmente. E de entender que as pessoas fraquejam e acabam expressando a sua dor por meio das expressões da questão social porque não tem outra alternativa. E quando tem, ela não vem munido da equidade e igualdade necessária para a sustentação e manutenção dessa alternativa. Oferecer uma alternativa para a pessoa é uma coisa. Uma coisa é você oferecer um emprego de computação para um jovem que nasceu dentro de uma família que tinha computador, que teve acesso a todas as regalias da vida desde criança. Outra coisa é você oferecer um computador para um jovem que sempre morou numa favela, num bairro excluído, violento. O pai deixava ele em casa, a mãe ia para trabalhar e ele ficava abandonado, sem afeto, sem carinho, sem educação. Frequentou uma escola violenta, com a educação deficiente. São coisas diferentes. Então, antes de criticar os direitos humanos, você precisa entender o que é materialismo histórico. Você precisa entender como se construiu aquilo. Como se construiu aquele aporte situacional, contemporâneo, temporal e atemporal. É necessário voltar para o passado, analisar a situação. Quando nasceram as primeiras favelas no Rio de Janeiro, elas não se chamavam favelas. Elas eram a região pobre, a região dos pobres. Quando o exército foi contratado para combater aqui em Canudos, a Revolução de Canudos, o exército veio, combateu e voltou para o Rio de Janeiro para receber o seu soldo lá no Morro da Previdência. Não receberam, o Estado negou a eles, que eu achei foi bom, né, porque capacho do Estado tem que levar mesmo na cara para prender, a não ser capaz do Estado. Ficaram sem ter onde morar, sem ter o que fazer. Como em Canudos tinha um morro chamado Favela, eles foram para o Morro da Providência no Rio de Janeiro e formou-se ali e deram o nome daquele morro também de favela. Então se formou o termo favela no Brasil pela primeira vez ali no Morro da Previdência. Enquanto que na Espanha é chibola, né? Chama-se chibola, é a mesma coisa, favela. O que eu estou fazendo com esse resumo? Explicando para vocês que em todos os países do mundo existem pessoas excluídas, mesmo nos países mais ricos, onde o nível de violência é quase zero, mesmo nesses países existem pessoas excluídas, porque o capital sempre vai precisar de alguém excluído para ser o vendedor de mão de obra barata, para ser a doméstica, para ser o gari, para ser o desentupidor de fossa, sempre vai precisar de alguém para fazer o trabalho sujo. Então o capital já forma essa estrutura toda para manter uma certa parcela da sociedade excluída. No Brasil o caso é grave porque mais de 90% da população é excluída. Inclusive muitos dos defensores da direita e dos conceitos da direita são excluídos. Eles acham que são ricos, mas não são. Eles têm comportamento de rico, mas são pobres. Mas mal dão a conta de pagar o que deve no final do mês. Vivem de um salário mísero, sendo explorado por algum capitalista dentro de um sistema de exploração de trabalho, por alguém que montou uma forma de explorar a mão de obra, contrata 50 indivíduos, enriquece às custas deles. Quando for daqui 10 anos, esses 50 vão continuar pobres e ele vai estar mais rico. E veste a camisa do capitalismo, da direita, dos conservadores, dos tradicionalistas que não aceitam a mudança. Nós queremos mudança. E a primeira mudança que o serviço social exige é o respeito aos direitos humanos. É a inclusão de quem foi excluído do capital, de quem participou para pavimentar as ruas desse país, de quem trabalhou
pagando imposto para construir as pontes desse país, os aeroportos, as instituições governamentais. Gerações trabalharam para isso. Gerações, pais, avós, bisavós e assim por diante, até a quinta geração, 10ª geração para trás. E não foram incluídos na participação desse capital. O capital foi construído, foi negado a 90% da população brasileira a participação no capital construído. Esse é o maior engodo do capitalismo. Você trabalha, constrói, ele te exclui. Ele diz, não, você não vai participar. Só fulano e ciclano, uma meia dúzia de gato pingado vai participar. O resto tem que ficar excluído. E quando a gente fala em direitos humanos, aí tem uns atolados aí, uns desprezados, que eu vou dizer só isso para não dizer o resto que eu pensei aqui, que querem criticar os direitos humanos. Faz um favor para mim, entenda primeiro o que é direitos humanos. Entenda primeiro se você está incluído no processo, se você foi excluído. Compreenda o que é materialismo histórico, depois a gente conversa. Voltando para o Código de Ética do Assistente Social, capítulo de número 4, artigo de número 13. Então nós falamos sobre os direitos humanos e dentre eles estão aqui quanto à corrupção, maus tratos, tortura, ausência de condições mínimas de sobrevivência, discriminação, preconceito, abuso de autoridade individual e institucional, qualquer forma de agressão ou falta de respeito à integridade física, social e mental do cidadão ou da cidadã. Então, artigo 13, são deveres do assistente social, a linha C, respeitar a autonomia dos movimentos populares e das organizações de classes trabalhadoras. Então nós trabalhamos em função dos movimentos sociais. Aí eu vejo assistentes sociais nas redes sociais publicando contra os movimentos sem terra, contra os movimentos sem teto. Vejo publicando postagem contra os movimentos transgêneros, contra o movimento LGBT. E eu fico me perguntando, onde foi que esse indivíduo estudou? Que tipo de material ele estudou? Que matéria ele estudou na faculdade? O que foi que ele aprendeu na faculdade? Porque é impressionante como as pessoas não respeitam o movimento das classes. Uma classe geme, reclama quando está doendo de alguma forma. Alguma coisa está acontecendo. Existem exageros? Óbvio que existem. Existem em todos os lugares exageros. Mas nós, enquanto assistentes sociais, precisamos nos portar de acordo com esse código. E esse código diz que nós devemos respeitar a autonomia dos movimentos populares e das organizações das classes trabalhadoras. São duas coisas que tem aqui, movimentos populares e organizações das classes trabalhadoras. Então, nós precisamos apoiar e incentivar o sindicato, as greves, sejam elas quais forem, apesar que, quando a polícia faz greve, ela quer o apoio da sociedade. Mas quando a sociedade faz greve, a polícia se submete ao Estado, se torna capacho do Estado e vem dar borrachada em quem está fazendo greve. Então eu quero deixar aqui gravado ao vivo, eu apoio a greve da polícia. Ainda que eles sejam hipócritas, quando a gente faz greve eles querem deitar borracha na gente, ainda assim eu apoio a greve deles, que é para ver se eles botam a mão na consciência um dia e aprendem que todo brasileiro tem direito à greve. Só que os militares não têm, está no código de comportamento deles, lá no manual da polícia, militar não tem direito à greve. Ainda assim, eu defendo que eles façam greve. Agora eles também precisam defender o nosso direito à greve, o direito da greve dos professores. Nós temos muito histórico no Brasil de polícia batendo, espancando o professor por causa do Estado. Então os policiais precisam abrir o olho, vocês não são escravos do Estado. Vocês são trabalhadores do Estado e nós, assistentes sociais, apoiamos o seu direito à greve. Agora vocês precisam respeitar o direito da greve das outras pessoas também. A linha C já foi, né? Então, artigo 14 do capítulo 4 são deveres do assistente social. E aí, artigo 14, né? Não são deveres mais, é um artigo único de um outro assunto. Vamos lá. É vedado ao assistente social valer-se de posição ocupada na direção de entidade de categoria para obter vantagens pessoais diretamente ou através de terceiros ou terceiras. Isso é muito comum no serviço social, é quase costumeiro, é quase normal, mas está aqui no Código de Ética, decidido pela coletividade profissional, que é um comportamento proibido. É vedado ao assistente social valer-se de posição ocupada na direção de entidade de categoria para obter vantagens pessoais. Então vocês vão ver essa proibição aparecer, esse veto aparecer várias vezes
no código de ética com outra linguagem, de outra forma, mas está sempre dizendo a mesma coisa. Então, acontece muito, e quando você vê uma entidade, como foi criticado hoje num grupo, aí numa cidade aqui por perto, distribuindo cesta básica, transformando o CRAS e o CREAS na casa dos pobres, fique preocupado, alguma coisa está errada, alguma coisa está acontecendo ali. Lembrando a todos vocês que estão aí no grupo, agora nós temos 65 pessoas assistindo a live, assinem a live, toda vez que eu entrar ao vivo vocês serão notificados para participar. E daqui a pouco eu estarei gravando uma live para o curso, questões comentadas, vão aparecer só lá no grupo de concurso, não vai aparecer aqui. Então quem quiser participar do curso para concurso público, vai ser lá. Eu vou estar colocando as questões comentadas lá e vou estar comentando ao vivo as questões para quem está se inscrevendo no curso. Inicialmente, está aí no grupo, está aí na página, né, grupo de concursos do Serviço Social, só você rolar para baixo e entrar. Inicialmente é grátis, mas assim que a gente for se conhecendo, fazendo amizade, eu vou te cobrar R$20 por mês para você participar do curso e do curso na plataforma online, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem Ideia Criativa Curso, e também participar do grupo e também do WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp onde eu vou estar postando informações também. Ok, continuando então, sobre esse veto, em relação ao assistente social, valer-se de posição ocupada, estão transformando o CRAS e o CREAS na casa dos pobres, distribuindo cestas básicas e outras benesses para conseguir cabide de voto e voto, né? Para fazer campanha eleitoral. Está acontecendo muito isso, a gente vê direto por aí. Se você vê isso, entenda que está sendo uma violação do Código de Ética, precisa ser denunciado. Capítulo 5 do sigilo profissional. Artigo 15. Constitui direito do assistente social ou assistente social manter o sigilo profissional. Artigo 15. Artigo 16. O sigilo protegerá o usuário em tudo aquilo que ou a assistente social tome conhecimento como decorrência do exercício da atividade profissional. Parágrafo único, ainda do capítulo 5. Em trabalho multidisciplinar, é importante isso. Só poderão ser prestadas informações dentro dos limites do estritamente necessário. E eu falei outro dia aqui a respeito dos assistentes sociais que trabalham na saúde, ter a obrigação de manter um prontuário único, que é para todos os profissionais da saúde assinarem, e um prontuário social, que é só dele, em função desse parágrafo único. Porque lá no prontuário único você vai colocar o estritamente necessário. Gente, por favor, não coloquem o número de vocês aí na página, porque vocês vão receber uma enxurrada de ligação aí. Tem um grupo chato de uma tal de uma editora mundial aí. Pense num povo chato, que passa o dia inteiro ligando, incomodando, perturbando, tirando o sossego, vendendo um produto superfaturado, usando meu nome para vender. Já estou levantando documento aí para mover um processo contra eles. Eu não represento essa marca, não quero representar nessa marca, tenho nojo dessa marca, devido ao tanto que eles perturbam as pessoas, e já perturbaram a mim, usando o termo serviço social inadequadamente, inadvertidamente, cometendo já um crime de violação de propriedade intelectual e de direito. Então estou pedindo a vocês, não coloquem aí o número de vocês aí. Depois vocês procurem no grupo, tem o meu zap em vários lugares aí, me chame já no zap diretamente, pode salvar meu número, me chamar. Eu vou colocar vocês no grupo, vou passar maiores informações sobre o concurso. É o curso para concurso público, preparatório para concurso público. Nós vamos abordar mais de 50 temas diferentes, os principais temas que caem em editais de concurso público no Brasil todo. Vou aceitar sugestão também de quem estiver participando do curso, com outros editais, para a gente abordar temas que ainda não passaram, e vai custar só R$20 por mês ou R$200 por ano. R$20 por mês ou R$200 por ano. Então depois vou colocar meu número aí, quando eu terminar essa live, vou colocar meu número aí nessa live mesmo, para vocês adicionarem. Mas não coloquem mais o número de vocês aí nas redes sociais. Então, dentro do limite do estritamente necessário. Então, no prontuário único, você coloca o limitado ao estritamente necessário, e no prontuário social, você vai colocar as informações sigilosas relacionadas àqueles usuários da política pública. Por isso, recomendo veementemente que em todas as instituições, ainda que você participe de um relatório compartilhado, de uma documentação compartilhada, você tenha também a sua documentação social sigilosa somente para o seu exercício profissional exclusivo.
Então, na saúde tem que ter o prontuário único e o prontuário social, também chamado de relatório social, e outros nomes que dão aí de acordo com o autor seguido ou de acordo com a região. Ok? Vamos em frente. Capítulo 5 do Código de Ética do Assistente Social, do sigilo profissional, artigo 17. É vedado ao assistente social revelar sigilo profissional. Então, esse veto diz respeito a uma proibição de você revelar o que aconteceu na sua entrevista, o que aconteceu na sua reunião. Nem a polícia tem o direito de ver isso. Somente mediante mandato judicial expedido por um juiz igualmente competente. Não e com a motivação necessária. Não é porque é polícia, ou porque é advogado, ou porque é delegado, seja lá o que for, ele vai chegar na sua instituição e lhe obrigar a mostrar a documentação relacionada ao seu sigilo profissional. Não, você não deve revelar o seu sigilo profissional, e você está coberto por esse código aqui. Capítulo 5, artigo 18. A quebra do sigilo só é admissível quando se tratarem de situações cuja gravidade possa, envolvendo ou não fato delituoso, trazer prejuízo aos interesses do usuário, de terceiros e terceiras e da coletividade. Então, envolvendo fato delituoso, ainda que um juiz peça que você revele, você só vai revelar se de fato houver um conflito com a lei, houver algum fato delituoso, um ato infracional, algo que demande da proteção de terceiros, ou que ofereça riscos a terceiros. Vamos lá? Então, capítulo 5 do sigilo profissional, parágrafo único. A revelação será feita dentro do estritamente necessário, quer em relação ao assunto revelado, quer ao grau e número de pessoas que dele devem tomar conhecimento. Então, no estritamente necessário, não está relacionado só à quantia que você vai revelar, mas a quem você vai revelar. Se o juiz perguntou, somente a ele. Se é necessário que a mãe saiba o estritamente necessário, então você vai revelar o estritamente necessário. Quanto mais você puder ocultar daquilo que é sigiloso, sem comprometer o seu trabalho profissional, melhor para o seu exercício profissional. Capítulo 6, das relações do assistente social com a justiça. São deveres do assistente social. Gente, daqui a pouco eu acho que essa live vai terminar, que ela tem um limite de 1 hora. Caso ela termine, eu volto em seguida com a segunda live, nesse tempo que eu quero terminar o Código de Ética hoje. Então ela tem um limite de 1 hora, caso ela encerre, eu volto com a segunda parte. Então, das relações do assistente social com a justiça, artigo 19. São deveres do assistente social, a linha A, apresentar à justiça quando convocado, é o artigo 19, quando convocado na qualidade de perito ou testemunha, é o perito social que o CPC orienta, né? O CPC é o Código de Processo Penal, fala sobre o perito penal. Quem souber mais, quem quiser saber mais, depois eu vou comentar isso aqui, vou trazer uma live sobre o CPC, o Código de Processo Penal, para a gente falar sobre perito social, quem trabalha no judiciário. Ou testemunha, as conclusões do seu laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito da competência profissional e violar os princípios éticos contidos neste código. Então você aí que é assistente social e que tem uma vontade de mudar o mundo através da investigação policial, essa não é a sua competência profissional. Se você queria ser investigador de polícia, você deveria ter feito outro curso. Aqui nós trabalhamos com as expressões da questão social e a maior parte do nosso trabalho é proteger o usuário da política pública violada. Proteger no sentido de viabilizar direitos para a sua defesa e para a sua reinserção na sociedade. Nós não somos assistentes sociais para condenar pessoas, para fazer juntada de provas, para fazer investigação política, para juntar prova para advogado, para juiz, para condenar esse ou aquele indivíduo. Se houver a necessidade na proteção, por exemplo, de um caso de violação sexual, de identificar o indivíduo, esse é um trabalho da polícia. O seu trabalho é apresentar o fato ocorrido na violação do direito daquela pessoa que sofreu a violação sexual. O restante, partindo desse princípio, é trabalho policial. Então é importante que você se mantenha dentro estritamente do âmbito da sua competência profissional enquanto assistente social. Artigo 19, são deveres do assistente social em relação à justiça. A linha B,
comparecer perante as autoridades competentes quando intimado a prestar depoimento para declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional nos termos deste Código e da legislação em vigor. Capítulo 6 ainda, artigo 20. É vedado ao assistente social depor como testemunha sobre situação sigilosa do ou da usuário ou usuária que tenha conhecimento no exercício profissional, mesmo quando autorizado. Então, o assistente social não pode ser testemunha numa situação sigilosa. Ele pode ser testemunha em outra situação, mas se o sigilo foi revelado a ele, a pessoa foi entrevistada por ele, a pessoa foi ouvida por ele, fez a escuta, ele já não pode mais ser testemunha, porque ele já foi comprometido no processo e precisa guardar enquanto sigilo aquilo que ouviu. Artigo 20, a linha B, é vedado ao assistente social aceitar nomeação como perito, no caso perito social ou perito técnico, ou atuar em perícia quando a situação não se caracterizar como área de sua competência ou de sua atribuição profissional, ou quando infringir os dispositivos legais relacionados a impedimentos ou suspeição. É importante ver isso aqui, pessoal, porque muitas vezes o fórum tem encaminhado estudos para assistente social do CRAS, do CREAS e de outras instituições que fogem o âmbito da competência profissional e o assistente social pode se negar. Agora, muito cuidado, porque de repente a demanda que surgiu no fórum era do CRAS e o CRAS não fez buscativa, não conhecia a demanda e agora o juiz só está te encaminhando. Então é preciso analisar bem antes para não entrar em contradição e o juiz acabar te obrigando na forma da lei a fazer, porque era uma demanda do CRAS ou do CREAS que apareceu no fórum e ele só te encaminhou. Então tome cuidado, dentro do estritamente da competência da ação profissional, você faz e não sendo, você pode se negar baseado no Código de Ética aqui no artigo 20, a linha B. Agora voltamos para os títulos, né? Título 4, a gente estava lá no título 3, passou para capítulo, e agora voltou ao título. Título 4, da observância, penalidades, aplicação e cumprimentos deste Código. Então, artigo 21, são deveres do assistente social, os deveres relacionados ao Código, relacionados à ação profissional, a aplicação de cumprimento, da observância, cumprir e fazer cumprir este Código. A linha A. A linha B. Denunciar ao Conselho Regional de Serviço Social, através de comunicação fundamentada, qualquer forma de exercício irregular da profissão, infrações a princípios e diretrizes deste Código e da legislação profissional. A linha C. Informar, esclarecer e orientar os ou as estudantes na docência ou supervisão quanto aos princípios e normas contidos neste Código. Então, informar, esclarecer e orientar os estudantes na docência sobre o Código de Ética é dever de toda a coletividade profissional. Estou fazendo isso aqui na página Serviço Social Brasil. Artigo 22. Constitui infrações disciplinares. A linha A. Exercer a profissão quando impedido ou impedida de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos são não inscritos ou aos impedidos. A linha B. Não cumprir no prazo estabelecido determinada emanada do órgão ou autoridade dos conselhos em matéria destes depois de regulamentadas e notificadas. A linha C. Deixar de pagar regularmente as anuidades e contribuições devidas ao Conselho Regional de Serviço Social a que esteja obrigado. Nesse ponto aqui eu faço a minha crítica ao Código de Ética. Nesse ponto ele se tornou, como o capitalismo, um instrumento de acumulação do capital. Então deixo aqui minha crítica ao artigo 22, a linha C, que torna obrigatório o pagamento de uma taxa para a existência do Cefes. Ainda que a gente entenda que é necessário e é estritamente necessário, e se não houvesse essa taxa ninguém pagaria, porque infelizmente o povo brasileiro é de uma natureza vil e corrupta, e eu falo disso da imensa maioria, chega aí a 95% de todos, quase todos. Então a maioria não pagaria se não houvesse essa linha, se não houvesse essa linha, não pagaria. Se não fosse obrigado, não pagaria. Entende como é a situação? Então, em função da maldade humana, em função da corrupção do povo brasileiro como um todo, é necessário que haja uma contradição dentro do próprio Código de Ética para que ele seja cumprido. Então a linha D, ainda sobre artigo 22, aquilo que constitui infrações disciplinares,
A linha D, participar de instituição que, tendo por objeto o serviço social, não esteja inscrita no Conselho Regional. E a linha E, fazer ou representar declaração, documento falso ou adulterado perante o Conselho Regional ou Federal. Então eu vou voltar aqui para essas duas alíneas. É importante que toda ONG, toda instituição, antes de contratar um assistente social para trabalhar aí no seu bojo, faça o seu registro no Conselho Regional. Uma ONG, uma instituição, uma cooperativa, uma associação, seja ela qual for, antes de contratar um assistente social, precisa ter se registrado ao Conselho Regional. Precisa estar registrado, precisa ser reconhecido para que o Conselho Regional saiba onde está trabalhando aquele assistente social. E a linha E já foi, né? Então, bora lá. Das penalidades, artigo 23. As infrações a este código acarretarão penalidades desde a multa à cassação do exercício profissional na forma dos dispositivos legais e ou regimentais. Artigo 24. As penalidades aplicáveis são as seguintes. A linha A, multa. A linha B, advertência reservada. A linha C, advertência pública. A linha D, suspensão do exercício profissional. E a linha E, cassação do registro profissional. Então, parágrafo único do artigo 24. Serão eliminados dos quadros do CRES aqueles ou aquelas que fizerem falsa prova dos requisitos exigidos nos conselhos. Então, a cassação do registro profissional vai demandar uma luta judicial para recuperação ou, perdendo na luta judicial, você não poderá mais, em momento algum, exercer a atividade profissional de assistente social. Então, artigo 25, a pena de suspensão acarreta ao assistente social a interdição do exercício profissional em todo o território nacional pelo prazo de 30 dias a 2 anos. Parágrafo único do artigo 25. A suspensão por falta de pagamento de anuidade e taxa só cessará com a satisfação do débito, podendo ser cassada a inscrição profissional após decorrido 3 anos de suspensão. Artigo 26. Serão considerados na aplicação das penas os antecedentes profissionais do infrator e as circunstâncias em que ocorreu a infração. Trocando em miúdos, se for reincidente, a pena pode vir gradativamente maior até a cassação do registro profissional. Artigo 27. Salvo nos casos de gravidade manifesta, que exigem aplicação de penalidades mais rigorosas, a imposição das penas obedecerá à gradação estabelecida pelo artigo 24. Então, no artigo 24, existe uma certa cronologia, uma certa ordem hierárquica para grau de violação que vai aumentando gradativamente, culminando na linha E, que é a cassação do registro profissional. Artigo 28. Para efeito da fixação da pena, serão consideradas especialmente graves as violações que digam respeito às seguintes disposições. Artigo 3º, a linha C. Vamos lá, artigo 3º, a linha C. Primeira violação grave, artigo 3º, a linha C. Abster-se no exercício da profissão de práticas que caracterizem a censura, o cerceamento da liberdade, o policiamento dos comportamentos, denunciando sua ocorrência aos órgãos competentes. Vamos lá. Artigo 4º, a linha A, B, C, G, I e J. Então, todas as alíneas do artigo 4º, né, eu não vou ler todas porque são muitas, todas elas infringem, porque está vetado, é um veto, sendo o veto, havendo desrespeito, haverá sanção. Havendo a insistência ou a repetência, né, como diz assim, essa penalização aumenta. Artigo 3º, a linha C. Artigo 4º, a linha A, B, C, G, I e J. Artigo 5º, a linha B e F. Artigo 6º, a linha A, B e C. Artigo 8º, a linha B. E artigo 9º, a linha A, B e C. Artigo 11, a linha B, C e D. Artigo 13, a linha B. Artigo 14, artigo 16, artigo 17, parágrafo único do artigo 18, artigo 19, a linha B, artigo 20, a linha A, B e parágrafo único. As demais violações não previstas no caput, uma vez consideradas graves, autorizarão a aplicação de penalidades mais severas em conformidade com o artigo 26. Ok, então, artigo 29. A advertência reservada, ressalvada a hipótese prevista no artigo 32, será
confidencial, sendo que a advertência pública, a suspensão e a cassação do exercício profissional serão efetivados através de publicação em diário oficial e em outro órgão da imprensa, e afixado na sede do Conselho Regional, onde estiver inserido ou a denunciada, e na delegacia seccional do CRES da jurisdição do seu domicílio. Eu acho que isso é um pouco vexatório, mas às vezes é um mal necessário, mas é um tanto quanto vexatório, discriminador. Enfim, existem algumas ações das legalidades que sempre entram em contradição com os direitos humanos, e a gente, como defensor dos direitos humanos, sempre fica num quê de defesa do porquê e do para quê. Enfim. Artigo 30. Cumpre ao Conselho Regional a execução das decisões proferidas nos processos disciplinares. Então, o Conselho Regional é que vai executar essas medidas, não é o Cefez. Artigo 31. Da imposição de qualquer penalidade caberá recursos com efeito suspensivo ao Cefez. Ok? Então, o Cefez, se você sofreu a disciplina aqui, você pode recorrer ao Cefez. Em último caso, as instâncias jurídicas também podem trabalhar nesse sentido, mas é recomendado que primeiro seja acionado o Cefez. Artigo 32. A punibilidade do assistente social por falta sujeito ao processo ético e disciplinar prescreve em 5 anos contado da data da verificação do fato respectivo. Então, esse aqui é um ponto ainda polêmico, porque em relação à cassação do exercício profissional, a cassação pode, em alguns casos, voltar depois de 5 anos, em outros casos não. É uma questão de caso a caso. Artigo 33. Na execução da pena de advertência reservada, não sendo encontrado ou penalizado, e este, após 2 convocações, não comparecer no prazo fixado para receber a penalidade, será ela tornada pública. Parágrafo único do artigo 33. A pena de multa, ainda que o penalizado ou penalizada compareça para tomar conhecimento da decisão, será publicada nos termos do artigo 29 deste Código, se não for devidamente quitado no prazo de 30 dias, sem prejuízo de cobrança judicial. Artigo 2º. Em casos de cassação do exercício profissional, além dos editais e das comunicações feitas às autoridades competentes interessadas no assunto, proceder-se-á à apreensão da carteira e cédula de identidade profissional do infrator. Artigo 34. A pena de multa variará entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo do seu décuplo. E artigo 35. As dúvidas na observância deste Código e os casos omissos serão resolvidos pelos Conselhos Regionais de Serviço Social, ad referendo, do Conselho Federal de Serviço Social, a quem cabe firmar jurisprudência. Artigo 36. O presente Código entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu volto no grupo de concurso público daqui a pouco com as questões comentadas de concurso. Quem quiser participar, rola a página. Em seguida eu vou estar digitando o meu WhatsApp aí para quem quiser adicionar para maiores informações. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.